Galera, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês o triângulo PIG, sabendo que Gzinho é igual a 3,5, Izinho é igual a 7 e a medida do ângulo com origem em P é de 30 graus. Esse é o primeiro passo, depois a gente vê o restante. Coloquei no nosso esboço aqui o nosso triângulo PIG. Essa notação aqui, Gzinho igual a 3,5, tá falando que o lado oposto ao vértice G mede 3,5. O lado oposto ao vértice I mede 7 centímetros. E a medida do ângulo GPI é de 30 graus. No caso, esse ângulo aqui mede 30 graus. Muita atenção a essa notação, tudo bem? Tá sempre se referindo à medida do vértice, do lado oposto, né? Então, tem o vértice I, o lado oposto a ele vai medir 7. Essa notação aqui aparece muito em triângulo, tudo bem? Em construção de triângulo. Beleza? Vamos começar, então. Vou começar construindo PG, que mede 7. Então, vou aqui construir um segmento de 7 centímetros e vou nomeá-lo de PG. Eu preciso, gente, construir um ângulo de 30 graus. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de construção de 30 e 45 utilizando bissetriz, mas vou retomar rapidamente. A gente sabe que a bissetriz, ela divide um ângulo em duas partes de mesma medida. Não é só isso que ela faz, ela também faz isso. Então, por exemplo, se eu te der um ângulo de 120, se você construir a bissetriz, você vai ter 30 para um lado e 30 para o outro, né? Aqui, a ideia é que eu não sei direto construir 30, mas eu sei construir o dobro de 30, que é 60. Porque eu sei que todo triângulo equilátero, qualquer, tem medida de ângulo interno de 60 graus. E aí, se eu construir a bissetriz dessa medida, eu tenho 30 graus, que é o que eu quero, certo? Então, todo triângulo tem 60, equilátero. Se eu fizer a bissetriz do ângulo interno, eu tenho 30, 30. Então, a ideia aqui é que a gente vai simular a construção de um triângulo equilátero. Eu falo simular porque a gente não vai fechar o triângulo, isso só faz parte do processo. Então, eu vou pegar aqui o meu compasso. Vou ter que construir esse triângulo com origem, com um dos vértices sendo P e do lado dele estando aqui. Eu posso, se eu quiser, fazer aqui com essa medida e fingir que eu vou construir o triângulo equilátero, não fechar. Eu não gosto de fazer muito grande, então eu vou fazer assim menor. Não, tipo assim, ó, por exemplo, essa é uma outra possibilidade. Pega uma medida qualquer, determina um ponto. É como se esse daqui fosse o outro vértice do nosso triângulo equilátero. Com a mesma medida, vou determinar aqui um outro ponto, aqui um outro ponto. Se eu fechasse isso daqui, eu teria um triângulo equilátero, todos os ângulos internos medindo 60 graus e lados de mesma medida. Mas eu não quero, eu só quero o ângulo com origem em P. Então, eu vou pegar aqui a minha lapiseira, vou com origem em P e vou traçar aqui, ó, como se eu tivesse aqui, quer dizer, tendo, né, efetivamente um ângulo de 60. Se você fechar o seu triângulo, não tem nenhum problema, só não há necessidade. Tudo bem? Só que eu não quero 60, eu quero 30. Então, eu vou ter que construir a bissetriz desse ângulo aqui. Então, eu vou pegar o meu compasso, já vou aproveitar essa mesma medida que eu tenho e vou determinar o outro ponto para construir esse ângulo de 60. Esse ângulo de 30, desculpa. Agora, eu vou determinar aqui, ó, que eu já determinei a construção da bissetriz, lembrando que tem vídeo sobre isso no canal. Vou aqui com centro em P, vou aqui traçar. Olha só. Aqui eu tenho a bissetriz desse ângulo aqui, do ângulo de 60, então eu tenho 30 e 30. Vou construir o meu triângulo, então preciso encontrar o vértice I. Eu sei que tá nessa semi-reta a 3,5 centímetros de P. Então, eu vou marcar aqui do ladinho 3,5. Vou pegar essa medida, transportá-la com o meu compasso. 3,5, com origem em P. Vou determinar aqui esse vértice. Esse vértice aqui é o nosso vértice I. Logo, eu tenho aqui agora os 3 vértices do meu triângulo, só preciso traçar os segmentos. Então, eu já tenho o triângulo PIG, beleza? Qualquer coisa, volta o vídeo, se organiza, que eu vou prosseguir com os próximos passos. Aqui eu falo, determine o LG dos pontos, ou seja, o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo IGP, ou seja, o ângulo com origem em G e que tem como os lados a semi-reta GI e IGP.
E aí, para poder fazer essa construção, eu preciso fazer uma bissetriz. Então, a bissetriz desse ângulo aqui. Eu tô definindo aqui nesse momento bissetriz como uma semi-reta, né? Mas lembrando também que em momentos mais avançados, a gente pode considerar a bissetriz do ângulo interno aqui. E aí, gente, se tá equidistando dos lados, eu tenho que colocar essa informação no meu esboço. Como? Pego um ponto qualquer, represento aqui 2 segmentos perpendiculares aos lados e coloco as aspas de congruência. Então, esse daqui é o esboço que a gente pode utilizar para bissetriz quando a gente fala de lugar geométrico, né? Equidistar dos lados de um ângulo. E aí, agora, eu vou construir aqui a bissetriz desse ângulo, gente. Desse ângulo com origem em G, mesma coisa. Determino 2 pontos. Ao invés de fazer aqui... Quer dizer, eu vou fazer aqui, vai. Pego uma medida um pouco maior, determino outro ponto. E aí, agora, eu vou traçar, de fato, a nossa solução do problema. Então, essa daqui é a nossa BTZ, a bissetriz de GP. E aí, você simplesmente, o conjunto de solução é a BTZ do ângulo IGP. Se você... você pode nomear essa semirreta, tá? Pode chamar ela de, por exemplo, semirreta Mzinho. Então, você pode ter essa solução ou, sei lá, posso chamar ela de Mzinho, por exemplo. É uma possibilidade? Uma outra é você nomear um ponto qualquer aqui. Então, por exemplo, vou chamar aqui esse ponto de A. Então, eu também posso falar que a solução é a semirreta GA. Eu consigo pensar nessas 3 possibilidades de solução, né? Talvez tenham outras. Mas esses são modos de escrever, e você vê que você se sente mais confortável para falar que essa bissetriz é a solução do seu problema. Beleza? Se tiver uma pergunta sobre quantidade de soluções, eu falar assim, tenho PG, considerando o segmento inicial, quantas soluções são possíveis? Eu poderia ter um triângulo para cima, nesse semiplano, poderia ter um aqui para baixo. Por quê? Porque eu construí um ângulo de 60 para cá, mas eu poderia ter feito esse ângulo de 60 para cá também. Se eu tivesse feito para cá, eu teria um ponto I aqui, teria um outro triângulo, e aí eu teria uma outra bissetriz. Partiria de G, mas estaria nessa direção. Tudo bem? Então, enfim, sempre pensar na quantidade de soluções. Dado o segmento inicial, tenho 2 soluções possíveis. Se eu considerar o triângulo já construído, a solução é única, porque só vai ter uma bissetriz desse ângulo. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta. Enfim, que eu respondo com cuidado depois. Curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força, compartilha aí com os construtores de plantão. E não se esqueça sempre, bora construir?